Vou te passar um passo a passo aqui de como eu aprendo muita coisa em inglês. Eu estudo outras línguas também. E não só eu, tá? Outras pessoas poliglotas costumam fazer isso, costumam usar esses passos aqui, esses 8 passos, né? Um oitavo que vai ser opcional, para aprender muita coisa no idioma. E a principal base desse exercício é tradução, uma coisa que muita gente é contra, né? Nas escolas tradicionais, principalmente. Lá eles falam: não traduza, né? Se você aprender inglês traduzindo, você vai ter que traduzir na hora que for falar, vai ficar traduzindo na sua cabeça. E isso não é verdade. É claro que isso é fácil de acreditar quando você é de fora, né, dessa área, você é novo ali, você acredita, né? Faz sentido, né? A informação faz sentido na sua cabeça. E aí você segue aquilo. E aí você deixa de usar uma das principais ferramentas que você pode ter para aprender vocabulário em inglês, tá? Então, a tradução, vou até tirar aqui, ó, é uma bênção, tá? Uma das principais ferramentas que você pode usar para adquirir novo vocabulário. E eu vou te mostrar aqui na prática. E, de novo, não é só eu que falo isso, tá? Vários poliglotas fazem isso, como esse, por exemplo, Ollie Richards. Fala 8 idiomas. Usa essa técnica para aprender vocabulário em novas línguas. Luca Lampariello, italiano, fala 15 línguas, inclusive português. Usa essa técnica para aprender novos idiomas. Steve Kaufman, canadense, fala 20 línguas. Fala português também. Depois procura lá o vídeo dele falando português, bem interessante. Usa essa técnica também para aprender vocabulário em outras línguas. Ou seja, tá mais do que validado essa abordagem aqui, esses passos. Vamos lá então, sem mais delongas. Primeiro passo, você vai coletar informações. Você precisa de ter um certo material ali para estar estudando. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai obter um texto bilíngue. Eu vou fazer com você aqui na prática, tá? Eu vou obter o texto bilíngue juntamente com você aqui. Então, se eu te dou essa instrução, né? Tipo, obtenha um texto bilíngue. Um texto em inglês com tradução em português. A gente fica perdido, né? Aonde encontrar esse tipo de informação? Você pode usar várias coisas. Você pode usar o YouTube, você pode encontrar vídeos que tem o texto na tela. Você pode usar sites que tem histórias, tá? Gratuitas. Como, por exemplo, esse site aqui, ó. Muito interessante, tem bastante história. Já peguei várias histórias aqui para estudar. Olha só, você pode pegar aqui uma história que você achar legal. Por exemplo, lá, o urso e a abelha. Você clica aqui, você tem o texto. Você pode até esconder aqui as ilustrações. Ó, tem um textinho aqui para você. Você pode usar ele para estudar. Tem aqui o áudio, você pode ouvir o áudio, inclusive, que vai ser uma peça bem importante depois. Tem até um vídeo para você assistir a história. Então, tem, assim, material na internet tem muito. Se você vai lá no Google e pesquisa, por exemplo, short stories in English, você vai encontrar bastante coisa, tá? Vários sites que tem histórias para você acompanhar lá, imagens, tem bastante coisa. Então, falta de conteúdo não vai ser. O recurso que eu vou usar aqui, eu vou te ensinar como usar para fazer isso, é o ChatGPT, ou como chamamos em inglês, né, o ChatGPT. O ChatGPT, ele pode gerar um texto para você do jeito que você precisa. E aí, eu até coloquei uma observação aqui, ó. Atenção ao nível e assunto. Você vai ficar atento a essas duas coisas. Se você é muito iniciante, você vai pegar um texto mais simples, é claro. Se você já sabe bastante coisa, você vai pegar um texto mais intermediário, um pouquinho mais avançado, tá? E o assunto também, pega um assunto que é interessante para você. Personalize para você, tá? Não precisa pegar exatamente o texto que eu vou fazer aqui. Pega algo seu, ok? E aí, eu vou te ensinar aqui como você vai pedir para o ChatGPT. E eu sugiro você fazer os comandos aqui em inglês. E por quê? Porque o ChatGPT ele foi feito em inglês. Ele funciona muito melhor em inglês. Tem muito mais comandos que a inteligência artificial obedece quando você fala em inglês com ele. Então a minha sugestão é você já dar os comandos em inglês. Olha o que eu vou sugerir aqui, ó. Write me a text. Não vou nem colocar text, vou colocar short story. Ó, me escreva uma história curta. Eu vou colocar aqui, ó, 50 word long, ou seja, ele vai conter apenas 50 palavras. Imagina que eu esteja em um nível intermediário. Intermediate level of English. Que ele já vai entender. Ah, tá, nível intermediário de inglês. Ou seja, a pessoa deve estar aprendendo inglês, certo? E aí você pode colocar o assunto, né? Por exemplo, about
A man who works in an office. Lá, sobre um homem que trabalha num escritório. Você pode colocar qualquer assunto que você quiser aqui. E já tá ótimo. Vou pedir aqui para gerar a história. Vamos lá. Pronto. Tem aqui uma historinha em inglês e em português. Olha que interessante. O trabalhador do escritório, the office worker. E aí, o que a gente vai fazer? Já tem uma versão em português. Eu já pedi para a inteligência artificial fazer isso antes, então ele acabou já adivinhando, né, que eu preciso da tradução em português logo em seguida. Então ele já colocou. Mas no seu caso, ele vai dar só o texto em inglês, né, o que você pediu ali, e o que você pode fazer em seguida é falar assim, ó, translate to, aí você pode falar PTBR, tá? PTBR ele já vai entender que é o português do Brasil. Então, se não tiver aparecido a versão em português, você vai colocar esse comando aqui, ó, translate to PTBR, mas você não precisa, eu não vou precisar aqui porque ele já me deu a versão em português. O que você vai fazer com esse tipo de informação? Você vai pegar esse texto aqui, tá? Você vai copiar e vai colocar lá no Word. Ou se você quiser escrever, se você for mais old school, joga lá no caderno, né? Anota, se você quiser, fica a critério seu, como você vai fazer, ok? Então aqui a gente tem os dois textos, aqui ó, uma versão em inglês e uma versão em português, certo? Vamos lá então para o nosso passo. Já terminamos o passo 1, obtemos o texto bilíngue. A gente foi bem atento aí ao nível, né? Eu falei que era um nível intermediário e coloquei aqui o assunto que eu tenho interesse. Segundo passo é entender, tá? O passo 2 e 3 você vai focar em entender. O objetivo agora é entender bem a história, o que está dizendo ali, tá bom? Então você vai ler a versão em português para entender a história. Então vamos lá. O trabalhador de escritório. Meu foco é entender a mensagem, tá, da história. Então tá dizendo que todos os dias Alex sentava em sua mesa, digitando relatórios e respondendo e-mails. Seu escritório não tinha janelas, apenas o som dos computadores. Um dia, encontrou um cartão postal de uma praia ensolarada em sua gaveta. Inspirado, reservou uma viagem. A vida precisa de aventura, pensou ele, finalmente sorrindo. Então, eu li a história e como eu sou brasileiro, falante de português brasileiro, eu entendi a história inteira. Eu sei tudo o que aconteceu nessa história, certo? E como eu falei ali, ó, se você for atento ao assunto, colocar uma coisa que parece com você, né, uma história que você gosta, você pode até se identificar, né? Tipo, nossa, parece minha história, parece o que eu já experienciei, parece o que eu já vi uma pessoa experienciando, um filme que eu já vi, tá? Então é legal você personalizar por causa disso. Pronto, você entendeu a história, sabe tudo o que aconteceu. Vamos lá para o próximo passo. O que a gente vai fazer no passo 3? Agora você vai ouvir o áudio em inglês enquanto acompanha o texto em português. Mas, Gabriel, como que eu vou obter o áudio dessa história? Bom, usando o ChatGPT fica bem mais fácil porque você já pode gerar o áudio logo aqui, ó. Você pode clicar nesse botão, está escrito Lê em voz alta, né? Read aloud. Então, se você clica aqui, você já vai ouvir. Então, se eu clicar aqui, ó. The office worker. Every day, Alex sat at his desk, typing reports and answering emails. Então você clica aqui e já ouve a história completa. E aí você vai ouvir a história enquanto acompanha o texto em português, tá? E aí você já vai ligando uma coisa com a outra. Então eu vou voltar ali, vou dar play de novo pra gente ir acompanhando. Vamos lá. The office worker. Every day, Alex sat at his desk, typing reports and answering emails. His office had no windows, only the hum of computers. One day, he found a postcard of a sunny beach in his drawer. Inspired, he booked a trip. Life needs adventure, he thought, finally smiling. Então você já vai ouvindo e acompanhando em português, já entendendo o que está sendo dito. Esse passo você pode fazer várias vezes, tá? Se você não entendeu muito bem a história, né, pode voltar aqui, ler em português bem, entende o que aconteceu, aí depois você vai para o passo 3 aqui. Tá? Aí você faz isso várias vezes, que aí você vai acompanhando o ritmo, né? Porque, por exemplo, você vê que a versão em inglês está até menor, né? Tem menos palavras aqui. Então você vê que ele falou rápido, e aí a gente tem que correr aqui para saber o que é equivalente a quê. Né? Então você faz várias vezes os exercícios até você ficar craque em ligar
aonde que tá o áudio, né? Tipo, ele tá aqui. Ele tá falando disso aqui. Ele tá falando dessa outra coisa, certo? E aí você tá com a mensagem clara em mente do que tá acontecendo até esse ponto, certo? Aí vamos pra transição, aqui no passo 4. O que eu quero dizer com transição? Aqui você vai tirar o português por um momento. Aqui você vai ouvir o áudio em inglês enquanto acompanha o texto em inglês. E aí você vai ter dois motivos aqui, ó. Primeiro, para entender a história em inglês, vou até mudar a sequência aqui, ó. Primeiro, o foco é entender a história já em inglês. Então você já sabe o que aconteceu. Já tem a mensagem em mente. Só que agora você vai fazer isso em inglês. Então vai ficar mais fácil de entender, porque você já viu aquilo em português várias vezes, né? Se você repetir os dois últimos passos várias vezes, vai ficar mais fácil isso aqui. E aí um outro motivo é para anotar as emendas. O que eu quero dizer com isso? As palavras muitas vezes são emendadas, né? E quando você fala português, por exemplo, eu falei agora, né? Por exemplo, parece uma palavra só, né? Por exemplo, emendou. Então você vai notar as emendas. Você vai ouvir o áudio, acompanhar o texto, enquanto você vai notando essas duas coisas. Então eu vou fazer uma vez aqui junto com você. Vamos lá. A gente vai aqui, a gente vai dar o play e vamos lá pro texto. The office worker. Every day, Alex sat at his desk, typing reports and answering emails. His office had no windows, only the hum of computers. One day, he found a postcard of a sunny beach in his drawer. Inspired, he booked a trip. Life needs adventure, he thought, finally smiling. E esse exercício você vai fazer várias vezes. Você vai acompanhar o texto enquanto você está ouvindo o áudio. Faça isso várias vezes. Claro, depois que você já passou pelos últimos passos de entender bem a história, saber o que está acontecendo e ter ouvido o áudio em inglês enquanto lia a tradução em português. Certo? Então, esse passo vai ficar mais fácil se você fez os últimos passos bem feito. Tá bom? Vamos lá então, qual vai ser o próximo passo? E lembrando, faça várias vezes isso também, tá? Esse passo 4 aqui é bem útil. Esse aqui, pessoal, você pode pegar um texto e estudar ele ao longo da semana. Você pode pegar, por exemplo, esses 8 passos e fazendo eles ao longo da semana, né? Você pode, por exemplo, pegar na segunda-feira, eu vou só ouvir o áudio em inglês e tentar acompanhar o texto em português. Eu vou fazer isso várias vezes para ficar bem entendido, bem ligado. Aí, no outro dia, você vai para os próximos passos. Fique à vontade aí no tempo que você vai esticar isso. Mas siga a sequência, ela vai te ajudar bastante a assimilar as coisas, tá? Então, o passo 5 vai ser ouvir apenas o áudio em inglês. Nesse momento aqui, você vai tirar a rodinha da bicicleta, porque você já sabe tudo o que aconteceu na história. Você já leu ela até em português. Né? Você já ouviu o áudio em inglês enquanto acompanhava a história em português. Ou seja, você já sabe mais ou menos o timing ali do que ele falou, quando que ele falou. E as frases são curtas. Outra coisa que você pode falar, inclusive aqui, ó. Você pode falar pro ChatGPT fazer uma história com frases curtas. Se você achar muito longas as frases, você pode pedir para ele fazer frases menores, tá? E aí, você também já ouviu com o texto. Então, você ouviu o áudio acompanhando o texto ao mesmo tempo. Então, você já está sabendo o que foi dito, quando foi dito. Você já entendeu o que foi emendado, né? O que foi falado mais rápido, o que foi falado mais devagar. Então, agora você vai tirar a rodinha da bicicleta. Você vai tirar totalmente o português e vai tirar também o texto em inglês. Você vai ouvir apenas em inglês. E aí, quando você vai ouvir apenas o áudio em inglês, você pode fazer algumas coisas. Como, por exemplo, baixar o áudio, né? Se você, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do ChatGPT, né? Mas se você usar sites como aquele que eu mostrei, onde você pode baixar o áudio, ou se for no YouTube, você pode deixar no celular e ir ouvindo, né? Enquanto dirige, enquanto faz outra coisa. E aí você vai se familiarizando com o áudio, tá? A minha sugestão é você passar um dia ouvindo esse áudio várias vezes. Várias vezes. Você vai meio que decorar, sabe? Você vai memorizar ali a história inteira. Isso é muito bom, tá? Um insight até que eu passei na última aula é que nós adultos temos mais dificuldade de aprender idiomas do que as crianças, muitas vezes porque a gente não gosta de repetição. Né? Adultos ficam entediados com repetição, né? A gente vê a aula 1, quer ver a aula 2, não quer ver de novo a aula 1, né? Crianças não. Crianças veem o mesmo filme várias vezes, ouvem a mesma história várias vezes, vê o mesmo exemplo de uma palavra que ele aprendeu várias vezes. Então a repetição é chave aqui, tá? Então você vai fazer isso, você vai ouvir o mesmo áudio várias vezes. Isso é legal porque muitas vezes lá na frente, quando você já estiver falando inglês super bem, lá estiver pensando que nem precisa estudar mais, né? Dá aquela sensação, tipo, parece que eu já tô tranquilo, né? Você vai lembrar
dessa história. Você vai falar assim, nossa, essa palavra, eu lembro o dia que eu aprendi ela. Foi num texto, sabe? Aquele texto, eu lembro até a frase, exatamente, de tanto que você ouviu, sabe? Então é muito bom fazer esse exercício, vai trazer muito benefício. Agora você vai para a fase do output. Qual é a fase do output? Nesse passo 6, você vai fazer o seguinte. Você vai esconder o texto em inglês, você não vai olhar para ele mais, tá? Se você tiver ele no Word aqui, você pode até apagar ele temporariamente. E você vai agora traduzir o texto do português para o inglês, do seu jeito, tá? Você não vai precisar lembrar exatamente das palavras. Você vai acabar lembrando, tá? É inevitável. Mas você não vai precisar lembrar exatamente, você vai fazer do seu jeito. Então, vou até fazer uma tradução aqui para a gente exemplificar. Vamos lá, ó. Vou pegar a primeira frase aqui como exemplo. Então, a gente já sabe que o título do texto é The Office Worker, né? Então, vamos lá, vou traduzir do meu jeito. Vou falar assim, ó. Every day, Alex sat at his desk. Olha lá. Todos os dias, Alex sentava em sua mesa. Opa, é só uma vírgula. Typing é digitando, né? Então vamos supor que eu não conheça typing. Eu posso escrever de outro jeito. Eu posso escrever a palavra escrevendo. Writing. E aí é uma habilidade que você pratica bastante nesse exercício, que é você expressar a mesma mensagem com palavras diferentes, tá? Por exemplo, eu esqueci como se fala sentava. Posso falar que todos os dias Alex estava em sua mesa. Tá errado? Não tá errado, tá? Você tá passando a mesma mensagem. Foca em passar a mensagem nesse exercício aqui, tá? Eu não quero falar everyday, assim, um outro jeito de falar todos os dias. Faça isso, que você vai praticando, tá? Eu não vou falar digitando, vou falar escrevendo, tá? Relatórios. Então, eu vou colocar aqui, ó. Reports, relatórios, isso. And answering, respondendo, answering emails. Você vai fazer até o final, tá? Mas vou fazer a primeira apenas para exemplificar. Então, eu fiz o passo número 6 agora. Eu escondi o texto em inglês, eu traduzi o texto do português para o inglês do meu jeito, tá? Eu, inclusive, troquei algumas palavras de propósito ali para mostrar que tem formas diferentes de expressar uma mesma coisa. Vamos agora, então, para o passo 7. Agora que eu já traduzi o texto, vamos supor que eu tenha traduzido tudo, tá? Só pra gente ganhar tempo aqui. Eu traduzi tudo pro inglês, do meu jeito. O que eu vou fazer? Eu vou agora comparar o texto original com a sua tradução. No caso aqui, eu vou pegar a minha tradução, né, o que eu traduzi do meu jeito, e eu vou comparar com a versão original aqui em inglês. Vamos comparar? Vamos lá, ó. Então, ó, every day. Opa, falei igual ele, ó. Every day. Pode ter vindo da onde essa similaridade aqui? Bom, primeiro, porque eu ouvi bastante, então ficou na minha cabeça, né, a primeira palavra do texto, e não tem problema, não é cola, né? É o que você aprendeu, você está usando o que aprendeu, né? Pode também vir de alguma outra referência, talvez eu já sabia, né? Como se fala. Então, todo dia ele sentava na sua mesa. Aí veio uma divergência aqui, ó. Typing é digitando. Só que eu escrevi writing, que é escrevendo. E que ótimo, isso é ruim, tá diferente? Não é ruim, tá diferente, tá? É ruim se você não passar uma mensagem clara. Então eu coloquei de propósito aqui, ó, escrevendo é a mesma coisa que digitando. E aí, como você já fez aqueles exercícios anteriores, você já vai saber que, nossa, digitando é typing, escrevendo é writing. A mensagem é a mesma. Mesmo que com palavras diferentes, tá? Olha lá, e respondendo e-mails. Por coincidência, acabou ficando, né, igualzinho aqui. Mas poderia variar, né? Poderia variar. Um exemplo muito claro disso, vou até aproveitar aqui, ó. Imagina que em português tivesse assim, ó. Ele comprou um relógio. Imagina que no texto em português tivesse assim, ó. Ele comprou um relógio. E aí, no texto original tá assim, ó. He bought a watch. Certo? Tá bem literal. He bought a watch. Aí, quando eu for traduzir de volta pro inglês, eu posso esquecer do comprou, né? O que eu vou poder falar? Eu posso falar que ele adquiriu um relógio. Ele obteve um relógio. Eu posso falar palavras diferentes, né? Posso falar, por exemplo, ó. He got a watch. He got a watch. Tá errado o que eu fiz?
não tá errado, eu tô passando a mesma mensagem. Eu tô praticando isso, tá? Praticando essa habilidade de, mesmo que usando palavras diferentes, eu tô passando a mesma mensagem. Olha, em português a gente faz isso o tempo todo. Pra você ter uma ideia, quando você esquece de uma palavra em português, você tem uma substituta. E aí você nem percebe que esqueceu daquela palavra, porque a substituição veio tão rápido que não deu nem tempo de você perceber que esqueceu aquela palavra. Então você vê como é que funciona isso em português. Então vai funcionar isso em inglês para você também, tá? Aí depois que você tem essa versão aqui, que você traduziu do seu jeito, você vai comparando e vai aprendendo, né? Tem coisas que você vai corrigir, fala, nossa, eu falei errado, não lembrei. Aí serve como um feedback para você de como que tá, né, o seu inglês, como que tá o seu jeito de falar. E você já analisa também o que você absorveu, né? O que você aprendeu com o exercício, certo? E aí, por último, esse passo, inclusive, é opcional, tá? Aí depois que você acabou de fazer esse exercício de tradução, você pode fazer um exercício de shadowing. O que é um shadowing? Shadow significa sombra. Imagina que você vai ouvir aquele texto e você vai imitar. Só que aí você pode ouvir as frases separadamente. E aí você vai imitar exatamente como que você ouvia as frases. Então, se a pessoa falar mais rápido, você vai falar mais rápido. Se a pessoa falar com intensidade, com emoção, você vai imitar a emoção. Não é só com texto, tá? Você pode fazer isso com vídeos no YouTube, você pode pegar um filme, você ouve uma frase, pausa o áudio e imita exatamente, sabe? Como se fosse uma sombra mesmo, né? O nome fala, né? Shadowing, como se fosse uma sombra, um reflexo exato, um eco. Soa melhor assim. Imagina que é um eco do que a pessoa disse. Você vai falar exatamente como ela disse, certo? E aí você vai acostumando a falar inglês, né? Aquelas frases que você já conhece tão bem. Certo? É isso, pessoal. É um exercício completo. Você aprende muita coisa, pratica, reforça e usa. Então, é um 360 que você faz aqui e a base é a tradução. Então, a próxima vez que alguma pessoa falar, não pode ficar traduzindo, senão você não vai aprender, mostra esse vídeo para ela, tá? Ou mostra o vídeo de algum daqueles poliglotas e aplique tudo que você aprendeu aqui. Você vai ver quanto resultado você vai ter. Obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima. Tchau, tchau.